Fala, redipilados e redipiladas! Tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai sair um pouquinho do tema da política e entrar no tema do futebol, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. O ônibus do meu clube, Esporte Clube Bahia, sofreu um atentado terrorista na noite de anteontem, quando se dirigia para o estádio da Fonte Nova, aqui em Salvador, Bahia, para jogar contra o Sampaio Corrêa. E nós temos imagens desse atentado que vamos mostrar para vocês. Então, não percam esse vídeo, porque eu vou esclarecer tudinho o que rolou e o que está acontecendo no exato momento, ok? Roda a vinheta! Bem, galera, o que aconteceu foi o seguinte. Quando o ônibus do Bahia estava se dirigindo para a Fonte Nova, que é o estádio daqui de Salvador, para jogar contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, o ônibus sofreu um atentado terrorista à bomba. Alguns vagabundos, cretinos e terroristas lançaram bombas em direção ao ônibus do Bahia, e isso afetou alguns jogadores, tanto que eles nem puderam jogar naquela noite essa partida contra o Sampaio Corrêa. O goleiro Danilo Fernandes postou alguns textos no seu Twitter e também algumas imagens, que são essas que vocês estão vendo agora, aonde aparece, ele estava dizendo que estava tudo bem, que ele estava tranquilo, que o pior já tinha passado e que ele estava relativamente bem. E nas imagens vocês puderam ver que ele sofreu ferimentos no rosto principalmente e no pescoço. E a gente sabe que 1 milímetro a mais, 1 centímetro a mais ou a menos, o goleiro Danilo Fernandes poderia estar cego hoje. Então, o que aconteceu não é brincadeira, o que aconteceu precisa ser devidamente apurado e é importante para o desenvolvimento do esporte nacional que isso nunca mais volte a acontecer. Agora a apuração está na mão da Polícia Militar e da Polícia Civil da Bahia, que vão fazer as perícias nos carros, no ônibus. Eu já vou falar do carro da mulher que também foi atingida, porque passava no local no momento da explosão. E isso tudo precisa ser esclarecido porque ainda está muito nebuloso. A gente sabe que a torcida está insatisfeita com o atual presidente, o tal do Belitani, que é uma porcaria de presidente, um vagabundo, um lixo de ser humano. É um esquerdista descarado. Estava tentando se alinhar com o PT para concorrer à prefeitura aqui de Salvador, mas não deu certo, porque o patrão dele se chama ACM Neto, e ACM Neto melou a ida de Belitani para o PT. Mas por aí você já nota quem é a peça, né? O Bahia fica se preocupando hoje em dia não com futebol, mas sim com camisa LGBT, camisa de derramamento de petróleo, camisa sobre índios. O presidente do Bahia se preocupa com tudo, menos com o futebol, que é o foco que ele deveria se preocupar. E essa presidente colocou meu time na 2ª divisão. A torcida ficou revoltada e parece que aparentemente reagiu com esses terroristas contra o ônibus do Bahia. É óbvio que cair para a 2ª, 3ª, 4ª, 10ª divisão não justifica em nada a atitude desses vagabundos que merecem ser identificados e presos. Porém, esse é o contexto da bomba lançada no ônibus do Bahia, ok? O atacante Marcelino postou também no Twitter uma mensagem forte e veemente, aonde ele disse o seguinte: estou no futebol desde 2008, já fui criticado, vaiado, aplaudido, ovacionado, tudo dentro dos limites aceitáveis. Mas o que aconteceu na noite de ontem, eu nunca imaginei passar. O ataque que tivemos ao nosso ônibus é inaceitável, não apenas no futebol, mas em qualquer situação da sociedade. Colocou em risco profissionais, pais de família, filhos, maridos, que estão lutando a cada dia para devolver o Bahia ao lugar que merece, buscando um sonho de criança, o pão de cada dia.
Confiamos nas autoridades para que cenas como essa não sejam nunca mais vistas, e eu concordo com o atacante Marcelo Cirino quando ele fala essas palavras, e eu assino embaixo. É isso mesmo, foi um absurdo o que aconteceu, isso não pode se repetir, os responsáveis têm que ser identificados e punidos. Como eu tinha falado anteriormente aqui no vídeo, no início, esse atentado também sobrou para uma mulher. Ela estava, coitada, para azar dela, desafortunadamente, passando ao lado do ônibus do Bahia com o carro dela quando a bomba explodiu, e ela também foi atingida, ok? Então você pode ler uma postagem aí do Ulisses Gama, que é repórter do site Bahia Notícias, aonde ele fala da situação médica da mulher, e ele diz o seguinte: mulher que dirigia carro atingido por bomba relata terror, abre aspas, achei que fosse tiro, fecha aspas. Porém, hoje a gente já sabe que para essa senhora tudo não passou de um susto, que ela tá bem, o carro dela vai ser periciado também junto com o ônibus do Bahia, mas graças a Deus essa senhora não sofreu nada, muito diferente do goleiro Danilo Fernandes, que é aquele das imagens que a gente viu aí, que sofreu estilhaços pelo rosto e pescoço, e numa dessas ele poderia agora, nesse exato momento, estar cego. Então, agora a gente vai ver exatamente o vídeo do momento em que a bomba explode no ônibus do Bahia, e eu volto para comentar. Roda o vídeo. Como vocês puderam ver, os terroristas pararam o carro no meio de uma avenida super movimentada. Ali é o Dique do Tororó, para quem não é da Bahia se situar, que é ao lado da Fonte Nova, o estádio. Então os caras simplesmente pararam o carro no meio de uma avenida muito movimentada, ficaram no canteiro central esperando o ônibus do Bahia passar, e na hora que o ônibus do Bahia passou, eles lançaram algumas bombas e rojões em direção ao ônibus do Bahia, ok? E o resto é isso tudo aí que eu contei para vocês. O curioso é que dizem, ontem, por exemplo, eu vi um radialista afirmar o seguinte: não sou eu que estou dizendo, foi um radialista da Rádio Sociedade da Bahia que disse o seguinte: o carro, aquele carro branco ali, que se eu não me engano parece ser um HB20 da Hyundai, pertence ao presidente da Bamor. A Bamor, galera, é a maior torcida organizada do Bahia, aqui no meu estado, na Bahia, evidentemente. E segundo esse radialista, que eu esqueci o nome, senão eu daria aqui, porque foi ele que falou, ele disse que aquele carro pertence ao presidente do Bahia, ok? Bem, isso precisa ser checado. O presidente do Bahia, de imediato, se prontificou. O presidente do Bahia não, desculpe. O presidente da Bamor, da torcida organizada do Bahia, quando soube disso, se prontificou a ir na delegacia sem ser intimado para prestar depoimentos e esclarecimentos. Segundo ele, no momento da explosão, ele estava em Feira de Santana, que é uma cidade a 110 quilômetros de Salvador, e ele tem como provar que estava lá. Beleza, meu irmão, você não estava lá na hora do atentado, mas seu carro estava, entendeu? Parece que o seu carro estava lá, e você vai ter que explicar direitinho para quem foi que você emprestou seu carro, que foi usado no atentado, supostamente. Então isso tudo está muito nebuloso, isso tudo está muito mal explicado. A perícia e a polícia precisam investigar a fundo e saber se o cara emprestou o carro, se ele estava em Feira de Santana, se ele estava dirigindo, se o carro era dele mesmo, e principalmente identificar quem são esses terroristas, meter esse na cadeia para que eles aprendam que futebol é diversão, que futebol é paixão,
Futebol não pode ser guerra, não pode ser morte, não pode ser tiro, não pode ser bomba. A gente já vive num dos estados mais violentos do Brasil, graças ao vagabundo do Rui Bosta, o governador, e a gente não precisa mais de violência, principalmente nos estádios de futebol. Enfim, galera, essa é a situação de momento. Vocês viram as imagens dos jogadores, vocês viram as imagens do atentado em si, e agora está na mão da polícia e eu espero que eles resolvam esse caso o mais rapidamente possível. Enfim, se você quer me seguir no Instagram, o meu Instagram é @AdrianoDidiCastro. Dá essa moral lá. Obviamente que eu vou pedir a você que se torne membro do meu canal por apenas R$ 14,99 por mês. E se você também quiser ajudar de outra maneira, você pode enviar um Pix para aqui para o canal, que vai ajudar muito. E a minha chave Pix é didiredpill@gmail.com. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Fui!